Próximo exercício, questão 17. Questão 17, tá? Em termos de nível 3, o MIF 2021, o que pontua mais, foi uma questão que envolvia comparação entre funções, pessoal. Primeiro ano de novo, plano cartesiano aqui, delicioso, ok? Um tópico que envolvia primeiro ano. E, claro, você calcular distâncias entre pontos que estão localizados lado a lado na horizontal ou lado a lado na vertical, ok? Então, simplesmente fazer ponto final menos inicial com valores que você iria descobrir. Essa questão envolve muito a leitura do plano cartesiano, num nível mais abstrato, tá? Num nível muito mais profundo, é bem verdade. Com álgebra, porque você vai usar só letrinha o tempo todo. Mais uma vez, a gente vai criar uma estrutura de função com modelagem a nível algébrico. Olha que massa! Quem ama matemática. Vamos à leitura. Então, ó, no plano cartesiano, opa, plano cartesiano abaixo, está representado o trajeto que uma formiga faz para ir. Formiga faz para ir de A até B. 2 pontos aí no nosso plano cartesiano. Note que ela caminha sempre na direção horizontal. Olha isso. Ela caminha sempre na direção horizontal para a direita. Ou, vamos fechar aqui essa partezinha, ó, ou na vertical, para cima. Delícia, né? Então, a formiga está num ponto, ou ela sobe, beleza? Ou ela vai para a direita. Venha comigo. Deixa eu aqui bonitão. Além disso, observe que o trajeto está totalmente compreendido entre os gráficos das funções reais f e g. Olhe para o plano cartesiano. Vou dar um zoom delicioso aqui, ó. Olhe para este plano cartesiano. Então, a formiguinha está aqui no ponto A, que você vê na imagem, mais abaixo, um ponto que está em cima do eixo das ordenadas, eixo Y, e ela sai no zigue-zague. Direita, sobe, e termina no ponto B. Note que o ponto A não está em cima de nenhuma das formas gráficas das funções f e g, beleza? Mas há pontos que estarão sobre, pertencentes ao gráfico da função f, bem como há pontos que estarão realmente também pertencendo ao gráfico da função g. E se um ponto está em cima de um gráfico, eu sei que a g ou a f naquele valor para o eixo x é o valor que está em y, a respectiva imagem. Tcharam! Lembrancinha para vocês. Deixa eu apagar esse rabiscado aqui rapidinho. E bora ler o comando do exercício agora, tá? Mais para baixo, o que é que o autor diz para gente? É um ponto que tem abscissa zero, óbvio, porque ele está em cima do eixo y e não é no ponto 0, 0, e ordenada k. Okay? Então, existe uma constante k, um número k, que está exatamente em cima de y no valor que está o ponto A. Então, vou botar um casinho aqui, ó. Pegar uma coisa, pegar roxo. Ok? Deixa eu diminuir um pouco a espessura do meu roxo. Tem um k aqui, beleza? O valor, um número qualquer, no eixo y, bem em cima do ponto A, tá? Um valor em que y vale k. Ótimo. E nos foi dito, olhe, o modelo algébrico da função f, cujo gráfico a gente viu acima que é uma reta. Veja que essa função é uma função identidade. Meus amados, é uma função do tipo identidade. Isto é, o que você colocar, pegando cor laranja, o que eu colocar no domínio da função é exatamente o valor que estará na imagem com respeito àquele domínio. Tá? F de x dando o próprio x. Então, f de 10 é 10. F de k é k. Beleza? Fica ligado nisso. Aí, vamos lá. O que é que ele pede abaixo? A distância total percorrida pela formiga é... E aí, quando você olha para os itens, você toma... Acho que o aluno que não está acostumado com o problema da Olimpíada, e vocês estão, né? É o contrário. Mas que não está... Se bate o olho aqui, toma um susto. Diz, pera aí, que distância é essa? G composto em G, 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 G composto em G. Terminando com um K somado ou com um K subtraído em G composto em G, em G composto em G. Pare tudo. Não se assuste. É só você subir, volte para o seu gráfico e saia calculando as distâncias de A até o ponto à direita,
depois subindo, depois direito, depois subindo. Calcule cada pedacinho, cada fragmento percorrido, depois some tudo e veja o que acontece. Agora pare. Para você calcular essas distâncias todas, eu tenho que saber o valor que eu tenho em x, eixo horizontal, e em y para cada ponto. Porque aí se eu saio de um ponto aqui mais à esquerda e vou para um mais à direita, eu sei o quanto eu caminhei. É só olhar para o eixo x, né? Porque está paralelo ao eixo x. Beleza? Se eu estou com um ponto aqui embaixo, outro aqui em cima, é só olhar para o eixo y, porque está paralelo ao eixo y. Eu vou ver o quanto eu caminhei. Tá? Se fosse valor 5 até chegar no valor 6, eu caminhei só uma unidade de medida, por exemplo. Tá? Aqui vai ser tudo com letrinha realmente, porque não é número nenhum. Eu só dei um K inicial para você. Vá-se embora agora marcando os valores em cada ponto. Beleza? O que eu sugiro? Ele deu para você o ponto inicial A e o ponto B, onde a formiga vai parar. Mas os outros pontos não estão nomeados. Orientação: nomeie esses pontos, tá? Quando você for começar a escrever as distâncias, vai ajudar muito você escrever e entender o que está fazendo, se souber o nome de cada ponto. Ora, se é do ponto A até o ponto B, vamos colocar letrinhas que sejam valores em ordem alfabética, em número, que indique diferentes azinhos. Se eu sair de A para B, que letrinhas eu poderia ter ali? Outros azinhos, né? Outros tipos de azinhos. Vou fazer isso. Por exemplo, aqui, ó. Pegar a cor azul. Depois do ponto A, quando ela começa a caminhada, ela vai para a direita. Vou chamar de 1A1. Depois 1A2. Depois 1A3. 1A4. 1A5 e finalizo no B. Veja que eu mantive o uso de azinhos para não usar letras após o B. E na hora que você for começar a escrever as distâncias, ter alguma confusão, porque não está bem numa ordem que é natural, né? Aquela que é alfabética. Tá bem? Então, ó, de A vai para 1. Quando você dá nome aos pontos que não foram nomeados, isso facilita a sua vida, a sua interpretação no exercício. Então, como eu vou fazer as distâncias? Como eu calculo as distâncias? O que for horizontal, eu pego pelo eixo X. O que for vertical, eu pego pelo eixo Y. Muito bem. Então, bora marcar valores que estariam no eixo X para cada ponto, bem como no eixo Y. Depois eu calculo as distâncias todas, somo elas todas e vejo a resposta. Então, nossa corzinha roxa, como já estávamos, ó, K está em A. Esse K é o valor em Y. Beleza? Do ponto A, que tem abscissa 0, que ele falou na questão, e ordenada K. Então, coloquei o K lá no Y. Pronto. Aí eu quero saber agora nesse ponto A1, vou baixar aqui, ó, tracejado. Eu quero saber nesse ponto A1, quem está aqui no eixo X para esse ponto A1. Eu sei que esse ponto A1 tem qual Y? K. É o mesmo de A, porque eles estão alinhados com respeito ao eixo Y. Tá? Mas quem seria o X? Fácil, né? Esse ponto A1, ele está em cima da função f. Massa. E o exercício abaixo falou para você que a função f, olha aqui abaixo, a função f é aquela que se eu aplicar no valor, dá o próprio valor. Ok? Então, volta aqui, vamos voltar para o nosso gráfico. O que isso significa? Vou tirar minha setinha. Se esse ponto A1, ele tem o y sendo k, quem é o x? A função f é aquela em que f de x dá o próprio x. E você lembra que, repito, f de x dando x quer dizer que um carinha está aqui dentro é o mesmo lá fora. O mesmo lá fora é o mesmo aqui dentro. Tcharam! E mais ainda, né, para ficar bem mastigado, lembre-se que na escrita de função, quem é f de x é exatamente o seu y no plano cartesiano. X variável independente e y dependendo desse x. Ora, se y aqui está sendo o meu k para o ponto A11, quem seria meu x? O mesmo, né? Porque o que está lá fora vai ser o mesmo aqui dentro do domínio da função, para esse tipo de função. Pronto. Então, sei aqui que na abscissa do ponto A1 também tem k. Beleza? Olha que delícia. Pronto. Agora vamos para o seu A2 lá em cima, ó. O A2 está bem em cima do A1. Se o A2 está bem em cima do A1, o que isso quer dizer? Que a abscissa para A1 é a mesma para o A2, porque eles estão um em cima do outro. Agora note, o ponto A2 ele está em cima de qual função? Não é mais da f. Agora ele está aqui, ó, em cima da função g. Beleza? Ou seja, quem seria o y para a função g que tem xk? Muito fácil, né? É só você pegar g e aplicar no valor k. Quem é o y em g?
que tem x sendo k? É você fazer g de k. Toda vez que eu faço a função em cima de um valor no domínio, é o meu y. Tcharam! Ok? Vou pagar aqui rapidinho, ó, essa parte da explicação e vamos seguindo. Eu vou saber, primeiro eu tenho que saber quem é x, quem é y em cada ponto. Que aí eu vou conseguir saber o percurso da formiguinha na horizontal, é só ver a distância no eixo x. Na vertical, tá? É só ver a distância percorrida em cima do eixo y. Tá? Do inicial até o final menos inicial, eu sei a distância. Beleza? Vamos prosseguir. Cozinha lilás e venha comigo. Próximo ponto agora é o A3. Bora baixar para ver quem é a abscissa para esse A3. Quem seria a abscissa para meu A3? O A3, o ponto A3, eu já sei alguma coisa sobre ele? Sei. Eu sei quem é o Y do A3, ó. É o G de K. Só que o ponto A3, ele está onde, assim como o ponto A1? Ele está em cima da função f. E na função f, o que tiver em x é o que também está em y. Então eu sei que o x para o A3, o ponto A3, é o g, vou botar ele bonito aqui, carinha aqui, ó, é o g de k, que é o y. E se o ponto A3 ele está em cima da função f, em que o valor de y é o mesmo que de x, e eu já sei o de y para 3, então também sei o de x. Massa! Agora, próximo ponto, a formiguinha foi para o A4. A4 está em cima de A3. Tem o mesmo xizinho. A4 tem o mesmo xizinho que A3. Perfeito. Agora vamos respirar. Eu sei quem é o Y de A4? Sei. Por que eu sei? Olha que delícia. Vamos tracejar aqui. Ó. O ponto A4, assim como o A2, está em cima da função G. Quem é o Y para um ponto que está em cima da função g, que tem x, o x de A4 é g de k. Para eu achar o y relativo a esse x do plano cartesiano, para botar o meu pá bonitinho, para eu achar o y de A4, eu sei quem é x. E se estou com um ponto em cima da função g, é só pegar g e aplicar no x desse ponto, que eu acho o y dele. Então, eu sei que aqui vai ser o g do g de k. Por quê? G de K é o X para A4. Quem é o Y para A4? Se A4 é um ponto em cima da função G, é só fazer G no X dele. Então fica o G do G de K. Olha que lindo. E tá quase terminando, né? E você vai para onde agora? Já sei quase todos os pontos. De A4 agora eu vou para A5. Dá para saber quem é cada coordenada para o A5? Já sei quem é o Y de A5. Já sei. Vamos ver quem é o X dele. Bora baixar aqui, ó. Venha, chame. Chame. Puxei uma setinha para cá. Que delícia para vocês. Quem é o x para A5? A5 é mais um ponto que está em cima do gráfico da função f, que tem todo x igual a y num ponto em cima dela. Quem é o y para A5? Opa, é o g de g de k. Mas se A5 é o ponto em cima de f, que tem o x igual ao y, e eu sei quem é o y dele, então eu sei quem é o x dele. Vamos escrever aqui, é o g do g de k. Eles coincidem, tanto x quanto y, num ponto em cima de f. Já expliquei isso. Pronto. Já sei com isso quem é o x do ponto B, onde a formiguinha parou. Agora, para achar o y lá no ponto B, vamos tracejar aqui deliciosamente. E aí fica a pergunta, gran finale. Quem é o y para esse B? O ponto B está em cima da função g. Que maravilha! E eu sei qual o x. Beleza, eu sei qual o x para esse B. E quem seria o y? A função g não é como a f, que ele falou para a gente que o x é o mesmo que y. Então, eu só consigo achar o y para o ponto B, que está em cima do gráfico da função g, olhando para quem é o x desse ponto e descobrindo qual o y desse ponto. Então, ótimo, vou pegar g, aplico no x desse ponto e sei quem é o y dele. Daí fica com o quê? Olha que vai ficar grandinho aqui. É o g do g de k. Eita delícia! Tá? Então aí, lá no meio, o parênteses para o k, depois o parênteses para a g de fora e depois o parênteses total, tá? São 3 parênteses à esquerda do k do miolo e 3 parênteses à direita. Tá?
Tem o G de cá, parênteses. Aí parênteses para o G aqui fora. E depois outro parênteses para o G do início. Caramba, agora eu tô vendo de onde veio esses Gs todos. Terminou a questão? Não, mas você tem tudo pronto para terminar. Você já sabe quem é a abscissa, eixo X, e quem é a ordenada de cada ponto. Agora faço o quê? Calculo cada distância. Horizontal, vertical, vertical. Soma as distâncias todas e vejo o total percorrido pela formiga, que foi o que ele pediu para a gente na questão. Então, bora aqui para o lado, ó, e venha comigo. Pegar a cor agora, pegar a preta. Vamos embora. Distância do ponto A até o ponto A1. Qual foi a distância? Que segmento é esse percorrido? Ele tem que tamanho? Ora, de A para A1 é um trecho que está paralelo ao eixo X. É só ver o percurso do eixo X. Foi sair de 0 até chegar em K, então caminhou K. Só isso. Agora, de A1 até chegar em A2. Qual foi o percurso? Agora eu estou em pé. Próximo percurso é em pé. Olha para o eixo Y. Você saiu aqui, ó, de K e foi até o valor G de K. Como é que eu sei o tamanho percorrido de A1 até A2? Se eu sair de K e fui até G de K, é só pegar G de K menos K. Ponto final, menos inicial. Porque nesse caso não estou saindo de 0, né? Como foi no XX. Beleza? Então fica aqui com quem, ó? G de K menos K. Ponto final, A2 menos o inicial. Delícia. Vamos para o próximo percurso. Agora o meu. Vou sair de A2 e vou até A3. Esse meu segmento de reto. Muito bem. Sair de A2 e ir até A3. Opa, horizontal. Olho para o eixo X. Quando olho para o eixo X, eu tenho G de K em A3 e K em A2. Está alinhado com A2. Ponto final, menos inicial. Opa, outro G de K percorrido menos K. Tcharam! Venha seguindo comigo. Vamos baixar aqui agora um pouquinho. Vamos para o lado. Próximo percurso. Saio de A3 e vou até o A4. Quem vai entrar aqui? Opa, olha para o eixo Y. No eixo Y, estou nesse percurso aqui agora. Ó. Saí de A3, fui até A4. Ponto final. Qual percurso foi esse no eixo Y? Linha reta, vertical. Ponto final, menos inicial. Porque está paralelo ao eixo Y. Pega a distância do eixo Y. Se fosse com número, repito. Se aqui fosse, por exemplo, um 8 e eu fui até 10. 10 menos 8 me dá as unidades percorridas em cima do eixo Y. 2, nesse caso. Aqui, como é que vai ficar? Ó? Valor final, G do G de K menos G de K. Então, vá lá e escreva. Então, aqui, ó. G do G de K menos G de K. E está quase finalizando. Vamos agora para o percurso da formiguinha de A4 até A5. Opa! De A4 até A5, volta aqui comigo. Eu estou na horizontal. E do ponto final para o inicial, quem é agora? O A5 tem que X lá nele? É o G do G de K. Vai ser um de novo, um G de K, menos G de K, que é o X para o meu A4. Então vamos lá, escreve, deliciosamente. Mais um G do G de K percorrido. Benjamin, abaixa aí, por favor. Menos G de K. E o último percurso, de A5 até chegar em B. Opa, de A5 até chegar em B está na vertical. Olha para o eixo Y. Esse tamanho aqui delicioso. Acabei de marcar com a chave na cor preta. De B, ponto final, até A5, vertical, vou para o eixo Y, está paralelo a ele, é tamanho no eixo Y. Vai ser o G do G de K menos G do G de K. Eita, aí vai lá e escreve. Então, ó, G do G de K, parênteses, parênteses, parênteses. G do G de K menos um G do G de K. Que era o que estava lá em cima do seu ponto A5 no eixo Y. Veja comigo. Olha lá que delícia. Ok? Então tá aqui, ó. Seu valor final em cima de Y para o ponto B. E embaixo o seu valor inicial em Y para o ponto A5. A distância de A5 até B em Y, ponto final, mais inicial. Agora, aqui do lado, ó, diminui um pouco o zoom. Prontinho. Agora, diminui um pouco o zoom, deixei tudo panorâmico para vocês verem. O que a gente faz? Qual é a distância percorrida por essa formiguinha? Detalhe importante. Se vocês forem pesquisar as resoluções dessas questões lá no site da UMIF,
Vocês vão perceber que eu estou propondo, eu estou trazendo resoluções diferentes. Em boa parte, caminhos com explicações diferentes e válidas e deliciosas de raciocínio. Que não precisa ficar estudando só vendo resolução, sai da UMIF. Em matemática, há diferentes maneiras de resolver um problema ainda sendo corretas. E isso é o que deixa a matemática cada vez mais bela. Porque você tem muitas formas de resolver um problema similares, né? Muitas formas são similares. E, no entanto, isso traz riqueza de propriedade intelectual na hora de atacar um problema e resolvê-lo. Tá bem? Então, você assiste aqui uma resolução, não é como você pegar uma resolução já pronta, é só no papel e você tentar entendê-la. Não. Antes de tudo, você tem que tentar resolver sozinho. Depois você pode consultar uma resolução, e eu indicaria sempre resoluções por vídeo. Porque você vê a explicação, você pega todo o fio da meada, toda a preparação anterior de raciocínios para poder se atacar o problema. Ok? Top. Então, vamos lá. A formiguinha caminhou cada segmento de reta desse. Do primeiro até o último. O que é que eu vou fazer, então, para descobrir o total percorrido por ela, a distância total? Em termos que a questão me deu, do valor K. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar as distâncias todas. E eu sei o total que ela percorreu. Eu tenho o total que ela percorreu. Eu tenho cada pedacinho percorrido, junto tudo, do ponto A até chegar no B, e acabou-se. Então, bora somar tudo, tá? Vou ficar aqui com K, mais G de K, menos K. Você vai perceber que vários carinhas vão ser eliminados. Você vai conseguir simplificar, enfim. Vamos somando. Mais G de K menos K. Aqui já somei o primeiro trajeto percorrido, primeiro tamanho, primeira distância. Já o segundo, já o terceiro. Tá aí. Beleza? Mais, vamos descer aqui agora. Vem o G do G de K menos G de K. Somei agora esse. Vou marcando o que eu estou somando para não, na contagem, contar a mais ou menos. Então, você já está somando cada cabrinha aí, já vai marcando o que você trouxe para não contar a mais ou menos. Beleza. Aí, mais, vai ter um cara igual a esse mais uma vez. Beleza. Menos G de K. Mais, já foi isso também, ó. G do G de K, menos G de K. G do G de K, menos G de K. Tá somando tudo. Beleza? Bom, e por último, o G da G de K. Parênteses, parênteses, parênteses. Então, a G da G de K. O último cara a somar, menos aqui, G do G de K. Saiu somando tudo. Se tiver sinal de menos, repete o menos aí, porque mais com menos, continua o seu menos, tá? Então, somou tudo e vamos ver no que isso termina igual. Vou pegar aqui uma opção vermelha, porque eu sei que tem vários caras aí que vão embora, tá? Então, esse primeiro K aqui eu posso cancelar com esse K de K, tá? São dois Ks com sinais contrários. O que mais eu posso fazer aí? Tem mais gente que eu posso cancelar? Sim. Esse G de K daqui, ó, eu posso cancelar com G de K de baixo, tá? São iguais e com sinais opostos. Ainda tem G de K que eu posso cancelar aí, observe que lindo, ó. Posso cancelar esse aqui agora, ó, com esse daqui. Delicioso. Tá aí cada cortezinho identificado. Pronto. Tem mais alguém que eu posso cancelar ainda? Sim. Tem um G do G de K aqui, dois estão aparecendo com sinais contrários. Bora cancelar também esse daqui, ó. Esse cabra aqui vai embora com esse daqui. Beleza? O que sobrou para mim? O que tá sobrando para mim? Tem o menos K que sobrou aqui, observe. Vou pegar a cor laranja para marcar isso daí para vocês. Tem esse menos K que sobrou. Top. Tem esse G do G de K que tá sobrando. Aí eu vou seguindo. Beleza, 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 beleza. E tem o G da G de K. Então, eu tenho 3 Gs somadas com 2 Gs em K, menos um Kzinho no final. Então, o que sobrou para mim? Pega piloto azul aqui, ó. G da G de K. Deliciosa. Mais uma G da G de K. Tudo isso menos K, que foram os caras que sobraram. Vou pegar aqui a cor roxa. E tá aí o que foi o saldo. Depois que eu somei as distâncias todas, cada fragmento, com as devidas simplificações, eu termino dizendo, a formiguinha percorreu de A até B, conforme os dados do problema, um percurso dado por G da G de K, mais a G da G de K, menos K. Parte para um abraço e vê qual é o seu item. Então, dando aqui o zoom para escolher o item, vocês muito claramente escolherem o item delicioso, vão pegar a cor vermelha e vão apagando o que é que não tem aí. Esse item A cai fora, não pode ser ele, tá?
Veja que você terminou com 3Gs, mais 2Gs e o menos K. Tá? Aí quando você olha o TB, também não pode ser, porque sobrou aqui, tem uma G de K a mais que não tem. Tá? Quando você olha para a sua C, opa, também vai embora. Você tem 3Gs, mais 2Gs, menos K. Tá? Não foi esse item C. Agora, olhando para o D e E, eles estão bem parecidos. Eu tenho 3Gs, mais 2Gs. No item D, termina com menos K. No item E, termina com mais K. E você viu que terminava com menos K. Então, você, com alegria, marca o item D e fica alegre. Uhul! Mais uma questão massa resolvida. Até a próxima. Por fim, nesse pacote de exercícios, vamos à questão mais uma, nível 3, do bloco de problemas, o MIF 2021, questão 18. Lembre as questões ditas nível 3 em tal prova, primeira fase para vocês, alunos dos IF pelo Brasil, especialmente meu querido IF no momento, o IFBA Campus Paulo Afonso, tá? Elas são as que valem mais, ok? São os mais interessantes também dentro da prova. Agora, a questão 18, eu considero esta uma das melhores questões da UMIF 2021, primeira fase, tá? Uma questão que parece muito ingênua a princípio, parece até fácil a princípio, mas que tem uns detalhezinhos de aritmética que, se você não se ligar, não termina, não resolve, ok? Um problema de probabilidade com aritmética e um pouco de contagem no meio. Mas contagem é mais fichinha para você que já conhece técnicas de contagem, beleza? Vamos embora então. Uma caixa contém 30 bolas. Calma. 30 bolas idênticas. Perfeito. O que isso quer dizer? Que se houver uma urna com as 30 bolas e eu colocar a mão sem enxergar e tirar uma bola, antes de retirá-la, mexendo na urna, eu não perceberei diferenças entre as bolas. Elas são idênticas. Beleza? Muito bem. Elas também foram numeradas de 1 a 30. Cuidado aqui agora. Porque se a questão começar a dizer, vamos sortear 3 bolas simultaneamente. Então, coloco a mão nessa urna e logo de primeiro eu tiro 3 bolas. Aí, se eu tiro, por exemplo, as bolas 7, 10 e 30. Tirar as bolas 7, 10 e 30 é o mesmo que tirar as bolas 30, 10 e 7? Sim, né? São as mesmas bolas. Isso quer dizer, então, que a ordem da numeração que sairá, ela não importa. Tá? Importa a numeração que saiu. Aí, se a ordem não importa, você vai lembrar de combinação, mas calma. Não é para ficar preso a esses detalhes. Arranjo, ordem importa. Combinação, ordem não importa. Não. Você não precisa lembrar nada de arranjo, combinação. Se você souber o PFC, PFC é o cara. Princípio fundamental de contagem. Esquece de ficar preso a fórmulas. Só seguir o puro raciocínio, tá? Com contagem. Claro que você deve conhecer arranjo, combinação com repetição, beleza. Mas, antes de tudo e sobretudo, o PFC, que vai te ajudar quando você não lembrar de nenhuma fórmula em contagem. O PFC, princípio fundamental de contagem, é o cara. Agora venha comigo. Se 2 bolas, olha lá o que ele disse. Se 2 bolas forem sorteadas ao mesmo tempo dessa caixa, ele perguntou. Repare que questão curta, comparada que a gente já resolveu aqui nessa sequência, outras. Mas eu repito, de todas que eu estou resolvendo para vocês até aqui e que eu vi nessa prova, essa foi uma das melhores, ok? É curta, no entanto, sua resolução é brilhante, tá? Você tem que lembrar, repito, você vai ter que lembrar de alguns tópicos de aritmética em instantes. Aí o que ele pergunta? Qual é a probabilidade, vou botar mais bonito, qual é a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja um múltiplo de 4. Olhe que lindo isso, tá? Alguns podem lembrar um pouco de lançamento de dados, né? Quando eu lanço 2 dados e eu quero saber quantas são as possibilidades de que a soma dê tanto, aí isso já remete a problema de contagem. Ou seja, eu estou com um problema que envolve contagem junto com probabilidade, o que é muito comum, beleza? E vamos resolver o exercício, tá? Pega aqui a cor azul e observe. Se é um problema de probabilidade, à luz da definição de Laplace de probabilidade, o que eu devo descobrir?
a chance de que algo ocorra. E ele quer saber qual é a probabilidade, num conceito clássico de probabilidade, porque existem vários conceitos de probabilidade, conceitos bem avançados de probabilidade, tá? Quem tiver curioso aí pode ler sobre. Qual é a probabilidade de que a soma dos números obtidos, são duas bolas que você vai retirar simultaneamente. Qual a probabilidade de que a soma dos números obtidos, ao pegar as bolas e ver os números, a soma dando um múltiplo de 4? Primeiro lembre, o que é múltiplo de 4 é todo número que seja divisível por 4. Que a divisão inteira seja exata. Mas, perceba, não é só uma bola ter o um número que seja divisível por 4. Mas as duas, quando têm os seus números somados, dê um múltiplo de 4. Exemplo, se eu tiro a bola número 1, exemplo, e tiro a bola número 15, a soma 1 com 15 dá 16, que é um número múltiplo de 4. Ok? Então você imagina aí que de 1 a 30 eu tenho várias possibilidades de pegar dois números cuja soma dá um múltiplo de 4. E o desafio é você conseguir organizar, essa soma, todas possíveis, de 1 a 30 números inteiros, que sejam um múltiplo de 4. Tá? Antes de mais nada, vamos escrever primeiro o que é o cálculo de probabilidade. Até para quem, de repente, não leu muito sobre isso ainda, estude esse assunto, por favor. Especialmente pelo livro Fundamentos de Matemática Elementar, IESE, e outros autores também. Então, se eu quero calcular uma probabilidade P de que algo ocorra, o que é isso? É uma chance de que algo ocorra. Em exemplos bem simples, se eu pegar uma moeda aqui, tá? Tem cara e coroa, né? As faces da moeda, ela está equilibrada, uma moeda que tem um lado e outro bem equilibrado, nenhum pesa mais do que o outro, não tem discrepância de pesos para uma face ou outra. Quando eu lançar essa moeda e ela cair sobre a superfície aqui da mesa e eu quiser saber qual a chance de sair cara para cima ou coroa para cima, tá? Aí se eu tenho duas possibilidades, que é cara ou coroa, a chance de sair cara é uma em duas. Uma cara em duas chances, que seria sair a própria cara ou a coroa. Então, num cálculo de probabilidade em definição clássica da probabilidade, que é que você estuda no ensino médio, ok? A definição clássica. O que você está calculando? O que você quer calcular? Uma divisão. Tanto em tanto. É uma razão. Tanto em tanto. E eu posso medir porcentagem por meio disso. No caso da moeda. Se eu quero saber a chance de sair cara no lançamento, é uma chance, uma cara, em duas possibilidades. É 1 sobre 2. Dividindo 0,5. Em porcentagem, 50%. O que faz todo sentido numa moeda que seja equilibrada. Uma moeda equilibrada. Que tenha a massa para uma face e para uma outra equilibrada. Então, eu consigo ter uma moeda dita não viciada, que não vai ser tendenciosa para sair mais uma face do que outra. Ok? É o caso aqui das bolas, são idênticas. Então não tem tendência de quando eu lance a mão, eu passo lá minha mão na urna, vejo uma bola menorzinha, uma maiorzinha, uma média, e isso me influencia a pegar a menor ou a maior. Não vai ter isso. Tá? Elas são idênticas lá dentro. Beleza, o que mantém aí um equilíbrio das possibilidades. Beleza? Agora pare. Qual a probabilidade em termos teóricos? A gente escreve assim, tá? N de E sobre, uma forma de escrever, uma forma que muitos autores usam no Brasil e no mundo, N de E sobre N de ômega, ok? Essa letrinha grega aqui que parece uma ferradura, beleza? O que significa esse E? O que é esse E, tá? Isso quer dizer evento. E esse ômega quer dizer aqui pra gente espaço amostral. O que é ômega, espaço amostral? É o conjunto que tem todas as possibilidades de você tirar duas bolas dessa urna de uma vez só, tá? E o que é o evento? É aquilo que você está estudando a chance de ocorrer. Então, evento, a chance de que eu tire duas bolas e quando eu some os números delas, dê um múltiplo de 4, ok? Então, escrevendo sempre, primeiramente, o espaço amostral, que é o mais fácil de você conseguir escrever, primeiramente, num problema de probabilidade, escreva lá primeiro o N de ômega. Quem é esse carinha? Quem é esse nobre? Ok? Para o seu problema, N de ômega é o número de elementos que estaria nesse conjunto ômega. E quem é esse conjunto ômega? O conjunto que tem em si todas as possibilidades que existem para o caso estudado de algo ocorrer. No nosso experimento aqui aleatório, é tirar duas bolas da urna.
eu tenho quantas possibilidades de meter a mão na urna e retirar duas bolas? Para a primeira, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 30. Porque há 30 bolas lá. Então, depois que tirei a primeira, é simultânea a retirada. Eu tiro duas. Mas em uma e outra. Depois que eu retirei a primeira, uma já acabou, uma já saiu. Me sobram quantas possibilidades para a segunda? 29. E aí você multiplica por 29. Por que você multiplica as possibilidades de tirar duas bolas da urna simultaneamente? Uma e outra em seguida. Por quê? Por que você multiplica? Princípio fundamental de contagem. E eu costumo explicar em minhas aulas. Você pega um caso menor, por exemplo. Imagina se tivesse só 3 bolas. Quantas possibilidades de tirar? Duas. Aí eu vou chamar essas bolas, por exemplo, de bola 1, 2, 3. Se eu tenho aqui bola 1, 2, 3, eu poderia tirar a 1 com a 2, formar esse par, ou poderia ter a 1 com a 3. Beleza? Mas poderia ter também a 2 com a 3. E aí perceba que se eu tiro a bola 1 e 2, isso é o mesmo que está em mãos com a bola 2 e 1. Perceba? Cada bola tem uma numeração. Então, se eu tivesse 3 bolas na urna, numeradas por 1, 2 e 3, eu teria 3 possibilidades ao todo, de ter duas bolas retiradas. Isso seria fazendo continha como? Tá, ó. 3 possibilidades para tirar a primeira, vezes 2 possibilidades, porque uma já saiu, só ficam com 2 possibilidades para tirar a segunda. E quando eu divido isso aqui por 2, eu fico com as 3 possibilidades que a gente pôde listar aqui no caso pequeno. Ou seja, realmente, você contar quantas possibilidades ao todo você tem na primeira, aí menos uma nas possibilidades para a segunda, e depois dividir por 2. Essa divisão por 2 é interessante porque eu estou deixando de contar o caso em que eu troco a numeração. Porque tirar a bola 1 e depois bola 2 simultaneamente, as duas, é o mesmo que tirar a primeira 2 e depois a 1. Porque são as mesmas bolas. Tá? O par 1, 2 é o mesmo que o par 2, 1 nesse caso. Aí isso que você consegue entender facilmente quando você lista um caso pequeno, se transporta para casos grandes. Você daria no mesmo. Só você listar muitos casos, que aí você não vai fazer isso. Por isso o método de contagem, você enxergando ele com casos pequenos, você então expande para casos grandes, que funciona da mesma forma, porque é a mesma ideia, só com números maiores. Ok? Então aqui mesma coisinha, ó. 30 possibilidades para a primeira bola, depois 29 para a segunda, porque uma teria saído. E eu venho aqui e divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque se eu tiro da primeira possibilidade, por exemplo, a bola número 1 e depois a bola 30, isso, simultaneamente, na hora que eu tiro as duas bolas, é o mesmo que ter tirado a 30 e a 1. Né? São as mesmas bolas. Então, para não contar repetidas vezes um mesmo par, você dividiu por 2. Mesma ideia aqui no caso menor. Simplificando aqui rapidinho, ó. Venha comigo. O seu N de ômega aqui ficaria o 30 por 2 aqui, 15. Delicioso. Vezes 29. Fazendo a continha aqui rápida. Mentalmente falando, você pode, lembre, um cara pode ser fragmentado como número inteiro, sempre por um número redondo, terminando em 0, e o que sobrar. E a continha fica muito mais rápida. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o 15 como 10 mais 5, que multiplica 29. E aí, minha quantidade, veja, sua quantidade de elementos no espaço amostral, que tem todas as possibilidades que há de você tirar duas bolas dessa urna, ok, simultaneamente. Uma vem com um número, outra vem com outro número, e forma o mesmo passo, eu trocar a ordem, então a ordem não importa. Lembre-se disso. Esse N de ômega é um número de elementos no seu espaço amostral. Aí, multiplicando aqui rapidinho, ficaria com 290. Veja que vezes 10 muito rápido, só colocar o zero no final. Mais o 5 vezes 29. Aí o 5 vezes 9, 45. Fica aqui o 5, vai o 4. 5 vezes 2, o 10. E com 4, 145. Beleza? Agora, se eu somar esses dois, então o 0 com o 5 aqui, 5, beleza. 9 com o 4, o 13, vai 1. 2, 1, 3 com 1, 4, acabou, tá? Quem é esse cabrinha para você, ó? Esse número para você está indicando que existem 435 maneiras de você tirar duas bolas dessa urna que tem 30 bolas e observar as numerações. Existem 435 pares de números que podem ser formados com bolas que têm numeração de 1 a 30 em números inteiros. Pronto. Você achou o primeiro denominador. Você achou o primeiro denominador que vem
no seu cálculo de probabilidade. Pronto. Seu desafio agora qual é? É ir atrás do NDE. Quem é o NDE? Número de elementos no seu evento. E quem é seu evento? O que é que você quer calcular? A chance de que, ao tirar essas duas bolas, eu tenho uma soma de numeração que dê múltiplo de 4. Pergunta. Quando você olha para a questão, as bolas estão numeradas como? De 1 a 30. Se elas estão de 1 a 30, quais são pares de números de 1 a 30 que você escolhe, cuja soma daria o múltiplo de 4? Para você fazer isso, preste bem atenção. A questão podia vir pedindo um evento com qualquer múltiplo que eu vou fazer aqui, serviria. Veja que lindo que eu vou fazer aqui agora, tá? Essa técnica para saber quem é o múltiplo aí que vem da aritmética. Ora, se eu tenho numeração de 1 a 30 em números inteiros, qual é a ideia? Comece a listar do 1 para o 2, para o 3, para o 4, sempre um após o outro, formando linhas que terminam sempre com 4 valores, já que são múltiplos de 4. Linhas que sempre terminam com 4 valores, ok? E como eu vou formar essas linhas, que sempre vão ter 4 valores, eu termino, baixo a linha para outros 4 valores e vou baixando. Já que eu vou de 4 em 4, são múltiplos de 4. Eu vou de 4 em 4 em cada linha, colocando de 4 em 4 valores. E como é que eu faria para escrever de 4 em 4 valores, para achar os múltiplos de 4? Simples, né? Eu pego o primeiro, somo 4 a ele. Depois somo 4 a ele. Depois somo 4 a ele. É sempre uma progressão aritmética de razão 4. Eu vou achar 4 sequências de 4 em 4. Eu vou ter sequência que já tem nela mesma 2 caras que eu somo, tu vai ver que é múltiplo de 4 já de cara. E eu vou ter sequências diferentes que pegando 2 caras em uma ou 2 caras na outra, simplesmente, eu não teria só um múltiplo de 4. Mas pegando um cara em uma sequência e outro cara na outra sequência e somando, sempre dá múltiplo de 4. E isso, repito, poderia ser para qualquer outro número. Caras que sejam múltiplos de 5. A soma de 2 que seja múltiplo de 5. Simples. Eu vou montando sequências que vai até o quinto valor e eu baixo para a próxima sequência. Só que eu sempre vou somar de um termo para outro na sequência de 5 em 5. Porque assim eu vou achar os múltiplos de 5. Ok? Você pensa no 4, por exemplo. Se eu começo achando múltiplos do 4 pelo 4, eu tenho 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Todo mundo nessa minha sequência é múltiplo de 4, porque eu comecei com 4 somando de 4 em 4. Então eu sempre vou ter números que são divisíveis por 4. Tá? E mesmo que eu comece com um outro que vá somando de 4 em 4, que não seja, essa sequência que não tem, com uma outra sequência, há de ter. Porque você manteve o padrão, somando de 4 em 4. Olha que lindo, tá? Então, para você encontrar seu NDE, primeiro você vai ter que listar aí quais pares de elementos eu tenho como somar, dando um múltiplo de 4. Porque ele pediu a probabilidade de que você tenha as duas bolas, ao observar os números das bolas, a soma delas dê um múltiplo de 4. Como é que eu vou achar um NDE? O número de elementos em E, contando todos os pares possíveis cuja soma dá múltiplo de 4. E isso é muito rápido se você fizer como eu vou fazer aqui agora. Vem para cá. Olha que lindo, tá? Vou pegar a cor preta aqui agora. Como é que estão as numerações das bolas? 1, 2, 3, 4, 5. E vai até chegar em quanto? Em 30. As bolas são 30, numeradas de 1 a 30. Como é que eu vou achar as sequências de valores que me dão múltiplos de 4? Sempre de 4 em 4 e com 4 valores quebrando para 4 valores, quebrando para 4 valores. O que eu consigo montar? Vamos lá. Separa aqui a numeração toda. Não precisa escrever tudo, tá? Inclusive, se for problema com que tenha muito número, tipo se fosse aqui uma runa com 100 bolas, de 1 a 100. Você não escreveu 100, não ia dar tempo. Então você pode botar só os primeiros, reticências e o último. Agora você começa a escrever as sequências que teriam valores de 4 em 4, onde eu vou achar os múltiplos de 4. Se fosse de 5, de 5 em 5. Simples, ok? Então aqui, ó, voltar para cor, pegar aqui a verde agora. Primeira sequência qual seria? 1, se eu começo pelo 1, tá aqui o bonitão. O próximo, mais 4, 5. Mais 4, 9. Mais 4, 13. Mais 4, 17. Mais 4, 21. Opa, vamos mais. Tá quase chegando. Mais 4, 25. E mais 4, 29. Vou separar aqui esse conjunto entre chave
vou chamar ele do conjunto, por exemplo, E1, fazendo referência à primeira parte do meu evento E. Eu já vejo que nesse conjunto eu tenho uma quantidade de elementos. Eu tenho quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 1, 5, 9, 4, 13, 5, 17, 6, 21, 7, 25, 8, 29. Eu tenho 8 elementos. Perguntinha rápida. Quando eu pego 2 elementos desse conjunto e somo, tipo 1 e 5, dá o 6. É múltiplo de 4? Não. Só que você somou de 4 em 4, isso quer dizer que quando começar uma nova sequência de 4 em 4, eu vou ter número que somado com número no próprio conjunto ou com outro conjunto do tipo E, nesse problema, daria múltiplo de 4. Vamos para a próxima sequência. Vamos para a próxima, que você poderia montar. Começando pelo 2, né? Então, 2 mais 4, 6 mais 4, 10 mais 4, 14 mais 4, 18. De 4 em 4, achando os múltiplos possíveis de 4. Se não tiver 2 naquele conjunto que somados dê múltiplo de 4, repito, você vai ter um de um cara, um de outro, cuja soma daria múltiplo de 4. Por que você garante isso? Você usou um conceito aritmético que foi buscar múltiplos de 4, sempre pegando um cara dos números dados, de 1 a 30, e ir aumentando de 4 em 4. Ok? Beleza. Então, 2, 6, 10, 14, 18 nesse caso, mais o 4, 22, mais 4 aqui, 26, e mais 4 aqui, 30. Que delícia. Nesse seu evento número 2, você colocou o conjuntinho, porque está listando os valores. Nesse caso, é rápido listar, porque é de 4 em 4. Se fosse um número maior com outro múltiplo, também não demora a listar, tá? Porque você vai sempre pulando, somando aquele valor para o qual você quer múltiplo. Note comigo. Nesse conjunto agora, E2, se eu pegar 2 quaisquer números e somar, dá múltiplo de 4? Nesse já dá. Observe que lindo. O 2 mais 6, 8. Opa, múltiplo de 4. É divisível por 4 de forma exata. Beleza. Se eu pegar o 10 e o 30, 40. Se eu pegar o 22 e o 26, 48. Qualquer 2 que você pegue nesse conjunto E2 e some, já dá múltiplo de 4. Então já sei que nesse conjunto E2, eu vou calcular de quantas maneiras posso escolher 2 bolas que tenham esses números. Bolas numeradas de 2 a 30, começando em 2 e avançando de 4 em 4, somando de 4 em 4, são bolas que, se vierem sorteadas, eu somar, dá múltiplo de 4. Isso é bom? Tá top. Eu ainda consigo mais sequências? Sim. Venha comigo. Próximo carinha que eu poderia começar seria o 3. Venha. 3, mais 4 aqui, 7, mais 4 aqui, 11, mais 4 aqui, 15, e vamos embora. Depois 19, mais 4 aqui agora, 23, mais 4 aqui agora, 27, e perceba, se eu fizer mais 4, eu saio do limite, que é 30. Então, o conjunto pararia aqui, deliciosamente. 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 4, 23, 23 mais 4, 27. Quantos elementos? 3, 6, 7 elementos. Pergunta rápida. Nessa sequência agora de numerações possíveis de bolas de 4 em 4, que eu quero múltiplo de 4, nesse conjunto E3, se eu pegar quaisquer 2 números e somar, dá múltiplo de 4? Você vai perceber que não. 3 mais 7, 10 não é múltiplo de 4. Não é divisível por 4. Qualquer outros dois que você pega aqui, não dá. Agora, por um momento, pare e olhe para E1 com E3. Olhe para E1 com E3. Se eu pegar qualquer número em E1 e somar com qualquer número em E3, já daria múltiplo de 4. Olha que massa aqui. Pegue, por exemplo, 13. 13 e 15, por exemplo, aqui, ó. 13 mais 15, o 28. Múltiplo de 4. Qualquer um. 25, por exemplo, com 7. Qualquer número, gente. O 25 somado com 7, aqui, quando eu fizer os dois, isso vai dar o 32. E o 32 é múltiplo de 4. Olha que massa isso. Qualquer um que você pega em E1, qualquer bola sorteada que tenha a numeração de E1, com uma sorteada a numeração em E3, quando somar, vai dar múltiplo de 4. Olha o que eu falei para vocês. Tá? Ainda tem mais uma sequência que eu poderia formar? Sim, a última. Porque a última, quando eu passar de 4, pegar o 5, e for somando de 4 em 4, eu vou começar a repetir valores. Por exemplo, se eu começar com 5 e somar de 4 em 4, estou na sequência que está em E1. Porque 5 mais 4, 9. Se eu começar com 6, eu estou na sequência 2. Porque na sequência 2 tem 6, e 6 mais 4 tem um 10, que já está na sequência 2. Então,
Quando você quiser, olhe e guarde isso. Eu quero números numa sequência de 1 a 30 ou de 1 a qualquer coisa, tá? Múltiplos de um certo valor. O que você faz? Você monta tantas sequências você puder com os números que estão abaixo daquele valor, que é o que você quer múltiplo, até chegar nele. Porque depois dele, as sequências que você for montar, elas vão se repetir, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu teria aqui, volto para a cor verde, deliciosa, minha última sequência, que eu teria bolas, que ou no próprio conjunto, duas somadas daria múltiplo de 4, ou pegando em um e somando com o outro, de outro conjunto, daria múltiplo de 4. Se fosse múltiplo de 5, eu montaria 5 sequências que teriam bolas em que duas somadas dariam múltiplo de 5, ou no próprio conjunto, ou pegando um em cada conjunto desses. Pegou o modelo e viu que interessante, viu como tem puro raciocínio em cima disso, convincente e fundamentadamente matemático, não é algo que você está chutando, você está raciocinando em termos de múltiplo. Múltiplo somando de um cara com ele mesmo, e assim eu consigo os múltiplos dele, tá? 2 a 2. Agora o seu é 4, vamos embora, começando em 4, marcar ele aqui, ó. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28. E se eu fizer mais 4 aqui, vai passar do limite, né? Que é 30. Então, tu já fecha aqui seu conjunto, o E4. Baixar um pouquinho. Olha que massa. Seu E4 tem quantos elementos? 3, 6, 7 elementozinhos. Observe seu conjunto E4. E4 começou em 4. Seu evento E4, seus eventos todos subdivididos como um evento só, seu evento E4, ele começa em 4. Já é um múltiplo de 4. Todos os outros também são múltiplos, que somou de 4 em 4. É assim que você buscou os múltiplos. Note o conjunto E4. Quaisquer duas bolas que tenham numeração do conjunto E4, se somadas suas numerações, dá múltiplo de 4? Sim, porque todo mundo no E4 é múltiplo de 4. Se eu fizer o 4 somado com 12, dá o 16, que é múltiplo de 4. Se eu pegar 16, por exemplo, somado com 28, vai dar um número que também é múltiplo de 4. Aqui, se eu fizer o 16 mais o 28, eu teria o 8 mais 6 aqui, que daria 14. Vai 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Chegaria no 44, que também é múltiplo de 4. Quaisquer duas em E4. O que você percebeu? Vou marcar aqui na cor roxa. Ó. Esse conjunto E2 e esse conjunto E4 são conjuntos em que eu posso retirar duas bolas. Se saírem duas bolas com numerações desses conjuntos, de um ou de outro, já a soma delas fecha um múltiplo de 4. Já no caso do E1 e do E3, se sair uma numeração do E1 e outra do E3, a soma dá múltiplo de 4. Pergunta rápida: por que eu não faço mais aqui sequências? Depois do valor para o qual ele pediu múltiplo, se você fosse montar mais sequências, as sequências iam se repetir. Você pega aqui o valor 5, que vem logo depois de 4, que não está no que a questão pediu, em termos de multiplicidade, do 4 para baixo, beleza? Quando eu passo de 4, se eu pegar a sequência começando em 5, de 4 em 4, eu vou repetir E1. E1 seria um novo conjunto, pegaria um conjunto novo a partir de E1, que ele começaria em 5, e depois viria 9, depois viria 13. Está repetindo o que você já tem no outro conjunto. Percebeu? Mesma coisa se eu começasse do 6, começasse do 7, ia repetir elementos que já estão em todos os meus conjuntos aqui, bonitinhos, listados. E esse não vai contar repetido, né? Não vai fazer um absurdo desse. Então, parou, respirou, já sei o total de elementos do que pode ocorrer quando eu sorteio duas bolas. Quais os totais de pares de números que podem vir? São 435, a gente calculou já. Pronto. Agora, eu quero saber a chance de que, ao retirar duas bolas, a chance de que, ao retirá-las, tenham números cuja soma seja múltiplo de 4. Ou seja, agora eu vou calcular o N de E. Há quantos elementos nesse evento? O evento que seria ter dois números cuja soma dá um múltiplo de 4. Esse evento tem quantos elementos? E eu consigo calculá-lo a partir dessas minhas sequências montadas que me produzem os pares de números cuja soma dá múltiplo de 4. Então vamos embora, né? Vou pegar com o azul aqui agora. Ó. Vou começar pelo E2, depois pelo E4, porque aí para E1 e E3 eu vou pegar as quantidades possíveis
tanto em uma vez em um e uma vez em outro, porque é só pegando uma vez um E1 e uma vez o E3 que a soma daria múltiplo de 4. Já no caso do E2 e do E4 não, esses são conjuntos que só têm valores pares, e quando eu faço a soma, dá múltiplo de 4, na numeração de 1 a 30. Então, pegando aqui por meu E2, pergunta, eu tenho quantas possibilidades em E2 para retirar duas bolas cuja soma seja múltiplo de 4? Primeiro, veja, tem quantas numerações possíveis em E2? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, para retirar uma bola que pudesse sair com o número que está em E2, para a primeira, eu teria 8 possibilidades. Eu estou tirando duas e quero saber a chance de que saia um par cuja soma dê múltiplo de 4 vindo de E2. De E2, duas somadas vindo ali dá múltiplo de 4, então eu calculo isso. Eu tenho 8 possibilidades para a primeira. E para a segunda, vezes 7. Certo, mas se eu tirar as duas e uma for o número 10, por exemplo, e a outra for o número 22, isso seria o mesmo que se saísse 22 e depois 10, na retirada simultânea? De fato, a mesma coisa. Ok? Bola 22 e bola 10 é o mesmo que bola 10 e bola 22. Então, eu não posso contar o par 10 22 com o par 22 10 como diferentes pares, né? Beleza? Porque a bola não está se repetindo. 22 é uma bola só, 10 é uma bola só. Então, divido por 2, como eu expliquei para vocês aqui outrora no N de ômega. Tranquilo? E esse cálculo me dá quanto? Ó, 8 por 2 ficaria o 4, vezes apenas o 7, fechando aqui o meu 28. Quem é esse meu 28? Puxar aqui para cima. Esse meu 28, ele entra como meu N de E2. Isto é, o número de possibilidades de saírem duas bolas cuja soma dê um múltiplo de 4 a partir das numerações que estão em E2 é o valor 28. E perceba, você teve que listar cada eventozinho daquilo que você quer calcular a chance, porque eu não tenho qualquer número que eu pegue somado com qualquer outro aleatório cuja soma desse múltiplo de 4. Eu tenho que separar quais são aqueles números que eu poderia ter par somando múltiplo de 4. E assim você está fazendo. Muito bem. Para o caso de E2, dá para você fazer pegando duas bolas nele. Beleza? Agora você vai e, mais facilmente, vai para o E4. Minha orientação. Porque ir para o E4 tá bom demais aqui, né? É mais uma sequência de números que, se sair dois dos números que estão em E4, a soma vai dar múltiplo de 4. Eu tenho quantos valores aqui? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para sair a primeira, 7 possibilidades. Para sair a segunda, agora 6. Está multiplicando, expliquei para vocês por que multiplica. PFC. Divide por 2, mais uma vez, expliquei por que divide aqui também. E eu posso simplificar aqui o 6 com 2, ficaria o 3. E aí o 7 vezes 3 igual a 21. Quem é este 21 para nós? No contexto de probabilidade. Esse cara é o N de E4. Beleza, beleza. Benjamin, olha o que você vê aí, viu? Que ligado. Agora vamos para o N de E1. Vou colocar logo aqui. N de E1, delicioso. De novo, cálculo de possibilidades. Só que aí pare. Só sair duas bolas em E1 não me dá soma dando um múltiplo de 4. Qualquer dois números que você pega em E1 e some não dá múltiplo de 4. Você percebeu como eu expliquei? Que é se sair uma numeração que venha de E1 e uma numeração que venha de E3, a soma dá múltiplo de 4. Então, eu calculo N de E1 seria as possibilidades de sair uma bola com numeração de E1. Tem quantos valores em E1? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu tenho 8 numerações possíveis em E1, a chance de sair uma dessas 8, eu tenho quantas possibilidades de sair uma dessas 8? Quantas possibilidades? Eu tenho 8. Tcharam! Pronto. E meu N de E2, já calculei. Meu N de E4, já calculei. Eles foram cada qual no seu lugar. Mas as possibilidades em E1, eu vou juntar com as possibilidades em E3. Porque eu sei que sai uma bola em E1 e uma bola em E3, a soma dá múltiplo de 4. Então, calculo agora aqui o N de E3. Tem quantos valores em E3? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sair uma bola de E3
deste evento aí me diz quantas possibilidades. Se eu tenho 7 bolas disponíveis, para sair uma eu tenho 7 possibilidades. Então aqui está o 7 bonitão. Aí eu vou juntar esses dois cabrinhas. Como eu vou juntar as duas cabrinhas? Chance de sair uma bola de E1, 8 chances. Chance de sair uma bola em E3, 7 chances. E saindo um E1 e um E3, a soma dá múltiplo de 4. Juntando as duas possibilidades, chances de E1 e chances de E3, PFC mais uma vez, aqui você faz o N da interseção entre eles. É uma de um e uma de outro, interseção. Isso para a gente seria o 8 vezes 7, PFC, possibilidades de um vezes possibilidades do outro. Eu expliquei porque multiplica já para vocês no início desse vídeo. Que delícia! Aqui eu vou precisar dividir por 2, pessoal. Nesse caso, esse N de interseção, eu precisaria dividir por 2? Não, porque aqui as possibilidades vêm de conjuntos já distintos. Vêm de conjuntos distintos, que não tem nenhum valor de um e também no outro, tá? São numerações distintas em conjuntos distintos. Beleza? Então, as possibilidades que vai sair de E1, as numerações de bola, não são nenhuma numerações que poderiam estar em E3, tá? Já nos outros casos, E2 e E4, eu tinha numerações duas dentro do próprio conjunto, tá? E aí, trocar a posição, trocar a ordem que viria, não alteraria as bolas, tá? Por exemplo, por 2, para não contar repetido. Muito bem. Aí você vai juntar agora esses N's todos. Vou marcar para vocês, ó. Vai juntar esse N lindo, o N da interseção, que garante múltiplo de 4 na soma das bolas, com o N de 4, número de elementos que eu conseguiria extrair do evento E4. E aqui em cima, ó, número de elementos que sairia do evento E2. Lembre que o evento é sacar duas bolas que tem a numeração cuja soma seja um múltiplo de 4. Perceba agora, quando eu somar essas possibilidade de sair duas bolas cuja soma dá de 4, por um caminho, por outro caminho e por outro caminho, todos possíveis, pode ir por aquele caminho, ou por aquele caminho, ou por aquele caminho. Eu somo todas as possibilidades para cada caminho e tenho o total de possibilidades de que, ao sacar duas bolas, seja uma soma nelas múltiplo de 4. Então venha para cá. O seu término, o seu delicioso N de E final. Seu E foi todo quebradinho, para você ver a soma que dá D é múltiplo de 4. Normal, é típico desse problema, tá? Soma todo mundo lá. Lá em cima você ficou com 28, só conferir, isso. 28, mais aqui o 21, mais o 8 vezes 7, 56. Somando aqui todo mundo, vamos lá, rapidão aqui, ó. 6 com 1 aqui, 7, e 7 com 8 vai ficar o 15, beleza? Vai subir 1. Vai ficar 5 e 1, 6, aí 6, 7, 8 e 9, 10. 105. Vou botar um bonito. 105. Olha que extraordinário. Há 105 maneiras de você, ao retirar duas bolas dessa urna, que tem bolas numeradas de 1 a 30, ver dois números cuja soma dá múltiplo de 4. E agora você finalizou, né? Vai para a sua probabilidade deliciosa, marcar aqui as cores laranja, e a sua probabilidade P, número de elementos no evento, opa, 105. Número de elementos no espaço amostral, opa, 435. Dá para simplificar aqui? Com certeza, porque você tem números terminados em 5. Eles são divisíveis por 5. Bora começar a simplificar aqui, ó. Dividir por 5 em cima e embaixo. Meu P fica 10 por 5, 2. Vai ficar o 21 aqui em cima. E aqui embaixo, o 43 por 5. Fica o 8. Muito bem, inicialmente. Mas se aproxima, sobra o 3. Aí fica 35 por 5, dá o 7. Beleza. Ainda poderia simplificar. Eu tenho em cima o 21, que é múltiplo de 3. O 87 embaixo, ele é múltiplo de 3 também. 8 mais 7, 15. É múltiplo de 3 também. Critério de divisibilidade por 3. Então, simplifico mais uma vez. Por 3 em cima e embaixo, sua probabilidade pedida terminaria como? 21 por 3. 7 delicioso. 87 por 3. Bom, se eu pegar aqui o 8 por 3, eu ficaria com 2, daria o 6. Aí sobraria aqui 2.
Aí ficaria 27, 27 por 3 dá um 9, então ficaria com 29. Olhe que questão linda. Probabilidade de uma urna com bolas de 1 a 30, você retirar duas. A chance de que essas duas venham com números cuja soma seja múltiplo de 4 é de 7,29 avos. É de tirar a chance de 7 em 29. De ocorrer a chance de 7 vezes em 29 vezes. A cada 29 retiradas de duas bolas, 7 retiradas viriam com números cuja soma daria múltiplo de 4. E aí vamos lá marcar nosso item. Vamos aqui para o lado. E tá lá nosso item B de Brasil. Brasil Hexa. Até breve. Uma questão altamente mastigada para os nobres. Aproveitem. Até mais.